Pode falar aleluia? Glória ao nome de Jesus. Levante a mão, fale aleluias. 21 e 20, glória a Deus. Vamos ver o livro de Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Vamos ler rapidinho algumas passagens para fundamentar o que nós vamos falar. E depois vamos ir no fluir e tomara consigamos ativar e ministrar algumas pessoas no poder do Espírito Santo. Amém? Romanos capítulo 8 nos fala de coisas extraordinárias, mas no verso 18 e 19 temos uma chave a respeito à glória de Deus, à presença de Deus. E diz: pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com uma glória vindoura que em nós se há de manifestar. Porque o desejo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Fale ao seu irmão, a criação toda tem um desejo que queima nelas, é ver a manifestação dos filhos de Deus. Livro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24. Glória a Deus. Aleluia. Éxodo 24, verso 10. E vieram ao Deus de Israel, e viram ao Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés, como pavimento de safiro, semelhante ao céu, quando está na sua pureza. Amém? Aleluia. Pode ser glória a Deus? Viram o céu como um céu resplandecente, brilhante. Amém? Pode ser glória a Deus de novo? Mais uma vez. Cada vez que você fala glória a Deus, aleluia, você começa a entrar e tocar a unção que está aqui sobre este lugar, amém? Você começa a puxar para dentro o poder, a presença do Espírito Santo. A glória tangível de Deus começa a mudar a sua estrutura, amém? Aleluias. Jesus está aqui. A glória de Deus é algo extraordinário e magnífico. A glória de Deus não é a presença de Deus. A presença dele está em todos os lugares. Está nos céus, está junto a nós, está junto ao ímpio, está até mesmo no inferno. Os olhos de Deus veem e contemplam todos os lugares. A presença dele simplesmente é omnipresente. Mas quando falamos da glória de Deus, é algo que vem com um propósito definido, que venha a fazer algo, tem uma missão, um cometido. Por isso, a glória de Deus não sempre está. Ela vem, ela visita, ela desce, ela se manifesta. Você compreende isso? E a criação esperou por muito tempo a manifestação dos filhos de Deus. Antes de Jesus, eles esperavam a manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, o único. Amém? Mas depois de que Jesus sobe aos céus e nos deixa tantas promessas à igreja e tantos mandamentos, os anjos, o mundo espiritual, a criação mesma, ela sabe que Jesus já se manifestou e completou a obra e fez tudo o que tinha que ser feito. Agora eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, vale dizer a igreja. Amém? Assim que toque no seu ombro, diga: irmão, o mundo precisa ser mudado. Você precisa se manifestar. Então pergunta para ele: o que faremos amanhã? Conquistaremos o mundo. Amém? Aleluia!
Não é piada não, cada dia eu olho dizendo, eu sei o que faremos amanhã, conquistaremos o mundo. Não inventou Pink Cerebro isso. É uma frase do céu, irmãos. Tá bom. Então, no livro a carta aos Romanos fala de que a criação está esperando essa manifestação. Agora, Moisés, ele viu ao Senhor e viu a glória de Deus. Mas nós pensamos que só Moisés viu a Deus, e não é assim. Também 70, ou na realidade 72 anciãos, eles experimentaram com Moisés a glória de Deus. Você entende? Deus não é tão exclusivo como nós pensamos. Deus sempre está buscando um momento para se mostrar e manifestar. Aleluia! Deus gosta disso, irmãos. Deus é extravagante. Deus podia mandar uma guerra, uma peste, algo, mas Deus diz, não, deixa que venha todo mundo, porque eu tenho que abrir o mar. Ele é exuberante, Ele é tão grande, Ele é tão glorioso. E a Bíblia nos diz que todas as coisas foram criadas para Ele, por meio de Ele, aleluia. E para Ele, todas as coisas da criação. Pelo tanto, quando nós vemos os céus, as estrelas, quando nós vemos o milagre de uma criança nascer, nós podemos ver que detrás daquilo se esconde um propósito de manifestar a glória e a formosura da beleza de Deus. Até mesmo escondido detrás das doenças, enfermidades e crises que não compreendemos e jamais compreenderemos, há propósitos para que a glória de Deus seja mostrada. Aleluia, aleluia. Fale, o Senhor Jesus, Ele criou todas as coisas, por meio dEle e para Ele. Agora, tá bem, se expressa. Moisés vem falar respeito, glória a Deus, água santa. Deus, a Bíblia fala que Moisés, quando chega ali, ele tem uma experiência, se abrem os céus, e os anciãos começam a ver, não só Moisés, senão todo o grupo que estava. Eles viram que havia algo, uma expansão, uma base, uma plataforma, como um pavimento, na verdade seria como um céu, feito por cerâmica, cerâmica. A nossa Bíblia fala em baldosado, não existe essa expressão no português. Mas é uma cerâmica tão junto da outra, na verdade é como fazer algo com muitas peças, né, de cerâmica, de cores. Mas estas eram algo tão puro e tão transparente que parecia vidro. Era da pedra de safiro, cor azul, com expansão como se fosse o céu, mas tinha pequenas vetas. E aquilo era a glória de Deus. Você entende? O acesso, a porta para a glória de Deus. Eles puderam ver, mas não entraram. E o Senhor disse, até aqui ficam eles, você fará o seguinte, jogará sangue, etc. E vai avançar, porque Moisés entrou e esteve 40 dias em corpo, na presença de Deus. E foi sustentado. O que comeu Moisés? Glória. Nada mais. Só está na glória, você não precisa de nada, porque a presença de Deus sustenta todas as coisas. O livro de Ezequiel fala, e de pronto, de súbito, ele viu uma roda envolvente com fogo, querubins manifestando-se anjos, uma coisa extravagante e extraordinária, até que dá medo. E isso acontece, e diz que no meio de toda aquela visão, ele viu que no meio do fogo havia uma roda, e no meio daquilo havia como a aparência de um trono. E estava coberto por uma expansão. Você tem que lembrar essa palavra, expansão. Porque expansão é como uma esfera, como você ver o céu. Verdade? A bóveda, a expansão do céu. E aquilo era de cristal maravilhoso. A mesma expansão que viu Moisés e os anciãos. Mas estavam sobre aquilo que podíamos dizer que era um carro de Deus. Um querubim.
com roda, com movimento. E o Espírito de Deus estava naquilo, e havia um trono, e sobre o trono estava sentado alguém, e esse tinha aparência de homem. Esse era o Filho de Deus, o primogênito e o unigênito. Pode falar aleluias? Toda essa glória mostrava ele sentado em seu trono. Pode ser aleluias? Esta noite nós estamos falando sobre a manifestação das dimensões do céu. O céu é uma dimensão que não podemos falar com outro nome. Tem muitos lugares. Há muitas pessoas que têm visitado, sido arrebatado, visto os céus, coisas maravilhosas, e um vê coisas diferentes do outro e todas concordam. Porque Deus é tão diverso, que Ele não tem só uma janelinha ou uma TV de 14 polegadas para passar sempre a mesma imagem. Não. Ele é criador, irmãos. E nós, quando nós fechamos o nosso problema, a nossa necessidade, nós esquecemos a divinidade de Jesus. Aleluia. Os últimos anos têm sido anos bem difíceis para mim, mas também os anos mais lindos da minha vida. Faz 5 anos, minha esposa foi atacada com câncer, tivemos batalha, quase 3 anos batalhando com aquilo. Até que teve que ir para a cirurgia, curou, sarou, etc. Todo o processo no natural. E foi doloroso porque não encontramos resposta a respeito à saúde. Mas não negamos a Deus, suportei orando, clamando a Deus. Jejuamos, aprendemos a jejuar e buscar a Deus numa dimensão diferente. E ano por ano, mais de 200 dias dediquei ao ajuno diante de Deus. Horas de oração, lágrimas e sustentando várias coisas. O ano passado eu já estava curado, estávamos felizes. E o ano passado eu enfrentei uma situação muito terrível. E de novo se reapareceu as enfermidades em outras partes do corpo. E foi um câncer, apareceu um segundo e ali foi. A coisa se tornou terrível. Nesse tempo, muitas coisas aconteceram, mas a busca de Deus se torna intensa. Eu não sei porquê, mas não importa o nível que nós busquemos a Deus. A crise, ela te leva a um nível maior. Ou te quebra. Se você não se quebra, você entra numa profundidade de intimidade que não se pode fazer numa universidade nem em nenhum lugar. Você entende? Você sabe do que é isso? Eu sei que quem de nós não foi provado. Amém? Pode falar aleluia? No ano passado, já faz quase um ano, depois de sair desse tempo difícil, Deus começou a trazer visitação sobrenatural, angelical, vez após vez. E um anjo ou outro, ministro de Deus com mensagem, partições, coisas tremendas. Mas houve um tempo em que Deus me deu um sinal. Eu preciso que você se unja todo o seu corpo, noite após noite, durante 7 dias, com vinho. Eu tenho, sinceramente, nojo do odor de vinho. Até na senha, honestamente, no natural, para mim me causa uma repulsão o odor. Entende? Nem sequer suporto o odor, o cheiro, não tomo, não bebo, nunca, nem... Então, aquilo, ter que ungir meu corpo com vinho, para mim era difícil. Mas, obedecendo, fiz aquele tratamento. E esperando Deus falando, ministrando coisas lindas. Mas no 7º dia, no pôr do sol, quando estou orando ali, nós tínhamos, por motivos específicos de Deus, 10, 15 horas de oração, esse irmão. Há meses que eu não estava viajando e parei toda a agenda só numa búsqueda íntima com Deus. E num atardecer, o Espírito vem, Deus começa a falar comigo, entramos profundamente no Espírito. E Deus arrebata meu espírito. Deixa meu corpo, minha esposa ali. E meu espírito é levado e começa a entrar numa dimensão, numa esfera espiritual. Eu vejo com aquela roda de fogo e entro através dela com o Espírito do Senhor, mas com um anjo do Senhor, que começa a guiar minha vida e ver as coisas ali. E este anjo me faz entrar no lugar e eu, a passar por essa porta, eu só vejo uma luz. Por todo lado, não tinha cor, não tinha nada, era como ver o invisível, um vácuo inexplicável. Não há nada, só aquilo. E o som de uma adoração a Deus que eu não podia entender. E aquela presença se tornou tão forte,
tão forte essa expressão, esse som de adoração a Deus, que eu caí e não pude continuar mais, mesmo estando no Espírito. Então o anjo se aproxima, me fala, e eu começo a sentir um cheiro, um aroma muito linda. E ele fala para mim, esse é aroma do Filho de Deus, é aroma da rosa de Sarão, é o aroma do Filho unigênito de Deus. Respire esse aroma, me diz, e você será fortalecido. Eu comecei a encher meus pulmões daquilo, então eu sentia força. E ele me disse, a adoração deste lugar é tão forte que um homem vivo não pode entrar neste lugar. É por isso que você caiu e aqui você deveria morrer, mas você não morrerá, porque o odor da presença de Deus está dentro de você agora. Há coisas, irmãos, que vão além do nosso pensamento. Há poder no universo. Você conhece a força da eletricidade, mas imagine a força, o calor do sol. E Deus é infinitamente superior a isso, o Espírito é superior. Ele está aqui. A presença de Deus está aqui. E você sente aí, verdade? Aleluia. E de pronto eu me coloco sobre meus pés e sigo cantando. E eu começo a ver nos céus luzes passar, dentro daquela bóveda, daquela expansão, daquele lugar. Só luzes passar. Com a velocidade de raios. Passar centejante, relampejante por aquilo. E ele disse, isso que você está vendo, este lugar aqui, para você entender, me diz, é como uma sala de máquinas que move este carro de Deus. Por se acaso a Bíblia fala que Deus tem milhares de carros. Por que? Não sei, nem você entenderá tudo. Mas Deus tem milhares de carros. E alguns deles são o trono de Deus. E então vejo tudo aquilo. E ele diz, veja mais lento. E começo a ver os raios passar por em câmera lenta, suave, despacio. E eu vejo que aquelas luzes tinham bocas. E falavam palavras. E todo aquele lugar, cada um daquelas coisas, falavam um dos nomes de Deus. Só um nome. E me peça a dizer, veja, a adoração que eles provocam. Estes seres foram criados só para adorar a Deus pela eternidade. E desde o dia em que eles foram criados, me disse aquele ministro, desde o dia em que eles foram criados, eles só sabem dizer essa palavra. E nunca aprenderão outra palavra. Porque eles foram criados para glorificar um dos nomes de Deus. E assim há muitos outros, que cada um dá glória eterna ao nome de Jesus. E no meio daquilo começa a explicar e dizer, adoração é o que move todas as coisas. Adoração é o combustível da eternidade que move os carros, que move as coisas de Deus. Deus criou para que através da adoração seja gerada a força para que as coisas sejam feitas. Você deve falar aos seus irmãos que todo aquele que atravessa uma dimensão de adoração poderá ingressar as coisas indescritíveis de Deus. E eu fiquei pensando, quantas palavras nós procuramos para adorar a Deus, quantos louvores, quantas coisas nós procuramos para ver se conseguimos entrar, e basta com uma só palavra, um só som diante de Deus. Isso te abre dimensões. Aleluia. E eu quis adorar. E eu pensei, vou adorar a Deus, vou dizer algo. E quando eu abri a boca querendo adorar, ele falou, não, você não pode adorar aqui, porque este lugar só aceita adoração perfeita, e todavia você tem a natureza humana. E não me deixaram adorar. Então, uma luz dentro daquele ambiente se abriu. Passei por aquela luz e ingressei a outra sala, a outro lugar, a outra atmosfera, a outra dimensão dentro daquilo.
E no meio daquilo eu comecei a ver, aleluia, estava como uma pradeira, uma esplanada, e sobre ela havia um bosque, um mato, um bosque, árvores, e de longe olhando aquela quantidade de árvores, aquela quantia, eu vi algo tão lindo, estava cheia, não tinha frutos, de longe eu só via as árvores, e via como que estava cheia, todas cheias as árvores de pássaros, porque havia como pássaros nelas. Então, o anjo me diz, não são pássaros, aproxime-se e veja o que tem aí. E quando me aproximei daquele bosque, não eram pássaros, o árvore não tinha frutos, nem folhas, tinha penas. Penas? Penas? Estava cheio de penas, eram só penas, e de diversas cores, de diversas formas, e começa a explicar, e dizer, estas árvores que estão aqui, elas representam os diversos ministérios que existem na terra, e cada um deles traz a diversidade das combinações, dos chamados, dos dons, e daquilo que Deus colocou na eternidade em uma pessoa. Aleluia! Veja quão diversos são, e quanto são formosas cada uma dessas árvores. E eu pensei dentro de mim, quantas pessoas nascem com tantos pensamentos, e eu para que sirvo? Quantas vezes encontramos multidões, centenares de pessoas, até no ministério, dizendo, e eu para quê? Que tenho de diferente, que tenho de estranho, assim? Minha vida para quê? Mas ali estava uma árvore, é figura, é uma representação daquilo que Deus gerou no ventre da sua mãe, de seu pai. Uma árvore hermosa, bela. Eu perguntei, por que não tem folhas, porque tem penas? Ele falou, cada uma dessas penas aí são as etapas, as faces dessa pessoa, e à medida que a pessoa na terra, ela não conhece, mas aqui no céu vai crescendo esta árvore, e vai dando penas novas, que são as diferentes faces que essa pessoa vai vivendo na terra, e de tempo em tempo, como uma árvore, você descobre que é algo novo de Deus para você. Pode falar aleluia? Toque no ombro do seu irmão e diga, Deus tem escrito com plumas eternas um destino especial para você. Aleluia. A gente é curioso. Eu queria me aproximar dentro daquele bosque e ver talvez os nomes de alguma pessoa, algo ali para fechar, trazer algum código, algo mais, ver algo daquilo. E ele disse, você não pode entrar ali. Eu já falei que você vem com a natureza humana e você não pode acessar estas coisas. Mas você está vendo para receber o testemunho. Então, me diz, mova-se para o lado. E contei, 1, 2, 3... E caminhei 7 passos para um costado. E no meio daquela que caminhei, me detive e olhei. As árvores já estavam mais longe, bastante mais. Eu vi a planície sobre a qual estava aquele bosque, e se partiu a terra. E eu comecei a ver as raízes das árvores. E as raízes eram profundas, desciam de cada uma daquelas árvores. Belas, hermosas, pero formosas, e as raízes iam por baixo. E comecei a ver, irmãos, por debaixo do solo, as raízes que todas elas viajavam, estavam dentro, e se juntavam no centro em uma raiz maior. Então, se entrelaçavam dali. Em outras palavras, havia uma raiz principal, que se abria em milhares e milhares de raízes, que afloravam depois árvores diferentes. E quando eu cheguei no centro, no nó daquela raiz, ele disse, agora veja, e eu vi para cima,
E aquela árvore, no meio de todas aquelas coisas belas, havia uma árvore de oliva, velha e feia. Velha e feia, um olivo, da raiz de David, se levantará o Messias, o Salvador. Mas ele não terá atrativo algum, ele não será lindo, ele estará deformado. E não terá atrativo nenhum, para que todos atraiga para ele. Esse é Jesus, livro de Isaías. Por quê? Porque Jesus não é atraído pela hermosura, pela beleza. Jesus é atraído pela natureza. Já é um momento que a igreja brasileira deixe de olhar um evangelho lindo e comece a viver um evangelho de natureza. Você não é transformado por algo lindo, algo extraordinário. Você é transformado quando a sua natureza é conectada na oliveira mais antiga de todos os tempos, aquele que existe antes da mesma criação. Ele está aqui. Sua presença vai atingi-lo. Sua presença vai impregnar a sua vida. Você esteve 7 dias, me falaram, envolto em vinho, porque assim como a carne se ablanda com o vinho, você precisava ser ablanda, amaciado com o vinho da sangue do Cordeiro, para que sua alma veja e entenda estas coisas. Você tem acesso aos céus, algo mais que a sala do trono para pedir misericórdia. João viu a porta que estava aberta e o Espírito dizia: suba aqui. Esta é uma noite de subida. Esta é uma noite de subida. Esta é uma noite de subida no Espírito de Deus. Aleluia. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. O véu se cortou. O véu se quebrou. Os céus estão abertos para a igreja acessar pelo Espírito. Então eu fui levado a outro lugar. Muitos lugares. Diversos lugares. Vivi coisas e coisas que são algumas indescritíveis. Eu anjo um dos lugares. Venha, entre aqui. Veja. Eu vi uma planície, outra planície. E no meio daquela planície havia um abismo. Uma rachadura na terra. Mas olhando aquele canhão, eu podia ver do outro lado, muito mais grande que o canhão do estado de Colorado, muito mais grande que qualquer canhão que eu conheça da terra. Mas lá no fundo eu via que tinha outra parede. Entende? O lugar desértico, um abismo e outra parede, nos céus, dentro dessas dimensões. E um canhão, isso, tá bom. E ali, ele me diz: você sabe o que é isso? Isto aqui é uma representação de uma esfera da alma de uma pessoa. Agora,
é um menino de 10 anos, lá na terra. E o que você está percebendo, o que você vê aí, é uma brecha que ele tem em sua alma, chamada rejeição. Veja como é profundo. E eu olhei, escuridão, e não dava para ver o fundo, lá embaixo. E ele disse, isso é rejeição. E vi muitas outras, mas essa era a rejeição. E disse, isso aí, nenhum homem pode curar isso. Mas quando Deus trabalha e essa pessoa recebe algo lá, veja o que acontece aqui com a alma dela. Então, eu vi o milagre acontecer diante de meus olhos, e aquilo, a outra costa seria, do canyon que estava lá, ele veio, se ajuntou, fechou a brecha. E ele disse, você viu muito rápido, agora veja o que aconteceu. E então, eu vi que havia um lugar que tinha sementes, diversas sementes. E eu vi, a que mais me chamou a atenção de todas aquelas sementes, foi algumas que eram com forma de semente, mas eram de fogo. E eu vi aquela semente, e um anjo pegou aquela semente e jogou dentro do canhão. Só uma semente. Pum, e caiu lá embaixo. E quando caiu, encheu de luz a escuridão e fundiu as paredes para que se unisse como que nunca houvesse existido ali uma brecha. Mas ele disse, ainda você viu muito rápido, porque você só vê fogo, porque seus olhos estão contaminados da nossa natureza humana. Pero veja agora o que está escrito dentro desse fogo. E estava escrito, aleluia, tu és meu filho. Tu és meu filho. Só uma expressão da palavra do Eterno, como uma semente de luz, de revelação e de poder, que jogada por um ministro, tem o poder de fechar aquela fenda e aquele abismo. Salmo 2. E a qual dessas criaturas falou, tu és meu filho. Ele disse isso que você está vendo aqui, que aconteceu nos céus. Lá na terra passarão 2 anos, mas em 2 anos ele será curado. Aleluia. Há trabalho, mas temos sementes. Não entendemos o que há detrás da palavra que nós jogamos. E nós pensamos que é só um som, que é um texto. Mas tem um poder incrível de cura, de manifestação. Aleluia. Os anjos fazem o seu trabalho, mas essa palavra precisa de uma pessoa que chegue e ministre essa mesma palavra. Não qualquer palavra, tem que ser essa palavra alinhada com o que o céu está fazendo. Você entende isso? Por isso precisamos escutar o som de Deus, o som da sua voz. Fale aleluia. Fale aleluias. Então, eu segui caminhando. Havia muitas coisas que eu gostaria de ver. E fui vendo coisas uma mais extraordinária da outra. Coisas que vocês mesmos verão nesta noite. Coisas que vocês experimentarão nesta noite. Porque nenhuma palavra vem só como um som. Ela traz o poder para manifestar o que é nela. E esta é uma noite para ver a manifestação do Espírito de Deus. E eu vi naquela planície, de súbito havia uma aliança, como uma aliança de casamento. Uma aliança que nós temos aqui na terra. De ouro,
entre e acesse por aí. E entrei. Mas o que me acompanhava ficou na porta e outro mensageiro me levou para dentro. E o que eu vi ali do outro lado daquela planície, daquele portal, daquela aliança, que você já sabe o que significa. Eu vi o que nós chamamos em espanhol o embaldosado, o pavimento e a calçada de Safira. Ali estava. Eu comecei a ver aquilo, aleluia. E cada passo que eu dava, eu olhava, o cerâmico mais extraordinário, mais magnífico que jamais existiu na terra. Cada um deles tinha a forma de uma esfera, uma circunferência, e eram com veias de cores. E o primeiro que eu comecei a ver era o pavimento. Era todo ele feito de pedras, e as primeiras pedras que eu comecei a ver tinham o nome dos apóstolos, e continuei para frente, e segui vendo outros dos nomes dos apóstolos, e outros nomes de homens de Deus, e comecei a ver nomes de pessoas desconhecidas, e no meio não só estava aquele nome, também estava o nome de Deus, diversos dos nomes de Deus que nós lemos na Escritura, e cada um daqueles nomes, não só tinha um nome que nós conhecemos as pessoas, mas também estava escrito nomes no idioma de Deus. Pode falar aleluia? E comecei a andar ali, estava vendo as coisas, e no meio de tudo aquilo, comecei a ver primeiro uma calçada de pedras, depois havia pavimentos, a mesma forma, mas já não eram pedras, eram de metais, e outro mais, e cada um era diferente do outro. Eu seguia avançando e ia lendo as coisas que estão ali. E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, e que na cidade de Jerusalém estarão colocadas essas pedras com nossos nomes. E não são pedras lisas, são pedras que têm veias. Por quê? Aleluia. Os sofrimentos que nós temos se transformam em algo extraordinário e lindo, formas, figuras extraordinárias na presença de Deus. Toque essa pedra do seu lado e diga: meu irmão, minha irmã, cada um dos sofrimentos que você experimenta aqui na terra estão decorando as calçadas do céu, estão decorando as pedras do céu. Você é uma obra linda, extraordinária, aleluia, única em sua espécie. Aleluia. E vi muitas coisas. Num dos lugares que eu acedi, eu vi uma expansão grande, onde estavam os céus. Não havia nada, a negrura dos céus, do espaço. E longe haviam estrelas. E aquele ministro me disse: que você vê não são só estrelas. São criaturas de Deus que falam e testificam. Toda a criação tem um propósito, toda a criação tem um sentido. Veja alguma delas. E eu falei: aquela, havia uma linda, aquela. E quando eu assinalei naquela estrela, uma língua de fogo saiu dela e tomou uma forma como de face e começou a falar comigo, aquela estrela. Se você quer teologia, eu explico teologia para você. Mas a Bíblia fala que os anjos são como estrelas, não todos, alguns deles. E aquela estrela ou aquela começou a falar e dizer: veja estes campos, aqui nestes campos são arrancados um material que são feitos rolos, nos quais o Eterno escreve os propósitos de cada um dos seres humanos. Você nasce com um rolo dentro de você, que vem feito no fogo puro de Deus. E aquele ser, aquela estrela, aquele fogo começou a falar. Eu tenho visto ao longo de milênios que dos meus campos são tirados a matéria, na qual o Eterno vai escrever
Mas eu nunca vi um rolo escrito, porque nenhum homem viu isto. A criação aguardará o dia em que você suba aos céus. E você vai poder olhar para anjos serafins, ministros poderosos de Deus, e você vai poder dizer: vejam na minha vida, aqui está a dor, sofrimento, aqui está o mundo, uma existência de um lugar onde Deus não era pleno. E você dará testemunho à criação dizendo: nós fomos redimidos pela sangue do Cordeiro. Ele borrou, Ele apagou as nossas rebeliões, Ele apagou a nossa dor, Ele apagou as nossas marcas. Mas veja, cada um de nós será um rolo escrito que volta aos céus. Vi uma montanha, da planície se levantou e se formou uma montanha. E comecei a ver coisas de ouro, coisas que existem na terra de ouro, uma, outra, muitas coisas. E no fim, em cima, quase no fim, estavam muitos órgãos naturais, com forma de órgãos, pero eram de ouro também. Eu não entendendo, pensei: por que os órgãos aqui estão de ouro? Se na verdade na terra precisamos de carne, né? E era tudo de ouro. E ele falou: não está escrito nas palavras do Eterno: tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um de carne? Deus coloca um coração de carne para você ter emoções e sentimentos, pero a um nível que Deus transforma o teu coração em ouro, aonde só há pureza. E em cima daquela montanha, eu vi sentimentos e emoções. E ele dizia: esta montanha é a montanha da riqueza de Deus. E veja que o mais alto e o mais importante para ele são os sentimentos e as emoções. E eu vi ali paz, alegria, gozo. Muitas dessas coisas estavam ali, estão esperando por nós. Pode falar aleluia? Só estão esperando que você acesse essa dimensão e vão ser entregadas. Você pode tomar por fé. Jesus caminhava com os céus abertos. Uma pessoa necessitava algo, ele dizia: não dou como o mundo dá. Você não pode pegar isso só numa reunião de conselheria, mas no momento o Espírito Santo assopra e você recebe paz, você recebe gozo, cura. No meio de todas aquelas coisas, eu vi coisas maravilhosas. Agora, eu não quero só ver. E o povo e a igreja, por diversos motivos, minha esposa, já falei, teve câncer no seio, depois passou um ano, estava curada, sarada, tudo negativo, que é bom. E depois, o ano passado, foi descoberto que no outro seio também tinha câncer de mama. E não estou brincando de uma coisa que, uma mancha ou uma dor. A parte dos diagnósticos, uma bola saltou para fora. Entende? Estava ali. Portas ou não, isso não é o ponto. O assunto é que está sofrendo. E o câncer tomou os pulmões. E aí já era problemático, porque não se extirpar o outro seio, que já era difícil. Depois de você passar todo o tratamento, voltar de novo. Quando você dá testemunho, está feliz. E agora os pulmões estão tomados. Aquilo estava expandindo pelo corpo. Você ora, crê. E chegou um momento que Deus nos deu um comando. E nos indicou coisas específicas que devíamos fazer. E fizemos obedientemente aquilo. E num momento, num hotel, ele golpeou na porta. E eu fui abrir, não era ninguém. E fui outra vez e não era ninguém. Então o Espírito falou: esse é um anjo que está trazendo a cura.
abra e autorize-lhe passar. E eu fui lá na porta e autorizei que passasse, porque sem a autoridade do homem não acontece nada. Por isso, para que Deus se manifeste com o sobrenatural nesta casa, Ele precisa da autorização daquele que é a cabeça. Você está autorizado a receber a manifestação do poder de Deus e da cura nesta noite. E eu vi nos céus conta curta. Veja, eu vi um tendal, como quem colga roupa. E ali estavam uns pulmões colgados, mas não estavam formados, não estavam amadurecidos, estavam como mal feitos, recém sendo gerado. Não era lindo, mas você notava que eram pulmões. Como um varal onde penduram roupa, assim, tinha um varal e tinha uns pulmões. E ele falou, veja que isso aí será para sua esposa, pero no 7º dia. Então, seguimos orando, esperando aquilo. Para que você entenda a parte dos diagnósticos médicos, minha esposa estava encurvada, torcida, irmãos. Todo o tempo ela sofria. Apenas podia respirar. Você entende? Você entende? E você crê, claro que você crê. Você espera, irmãos, quem não crê, espera a misericórdia. Você já ora tudo que você sabe, faz o que você sabe, de um momento que não tem resposta e não há forma. E o 7º dia. 7º dia. Eu vejo os pulmões estão formados. Novinhos em folha. E aquele ministro do Senhor diz, é agora, filho de homem, coloque sobre ela. Eu lancei minhas mãos e peguei daquele varal, aqueles pulmões novos, e coloquei nas costas. E ela estava torcida e se endireitou na hora. E a dor desapareceu, o sofrimento foi embora, e ela começou a mover-se, a agitar, a adorar. O hálito de Deus estava dentro dela, aleluia! 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 Em poucos dias, aquele nódulo começou a menguar, até desaparecer. O seu corpo recebeu vitalidade, recebeu força, aleluia! Deus podia ter feito de qualquer jeito, dormindo sem que saibamos. Mas Deus às vezes tem formas estranhas de operar, porque Ele está esperando a nossa obediência. Nos está ensinando que Ele é tão abundante para fazer essas coisas que Ele pode fazer de maneiras diferentes. Aleluia! Há uma manifestação dos céus na terra, mas essa manifestação vai vir quando os filhos de Deus decidam a manifestar esse poder entre os homens. O céu não pode trabalhar sozinho. O céu precisa de ministros, de profetas, apóstolos, pastores que ativem o sobrenatural na terra. Aleluia! Há tanto para nós trazermos. Se você pudesse contemplar o que Deus escreveu sobre você, não há nenhuma coisa pequena. Está aqui! O seu poder milagroso está aqui! O seu poder de cura está aqui! O seu poder sobrenatural está aqui! Tudo aberto, céus. E você pode acessar no poder da sangue do Cordeiro.
Você pode acessar isso no poder da sangue do Cordeiro. Aleluia. Você pode acessar isso na sangue do Cordeiro. Aqueles anciãos não podiam entrar. Eles não conheciam o poder do sangue. Mas foi dito a Moisés: rocia a metade aqui, a metade queime do sangue. Aleluia. Aleluia. O holocausto já derramou, já foi derramado o seu sangue na cruz, para que você ingresse e entre, para conhecer a face de Deus, a glória de Deus, o sobrenatural de Deus. Aleluia. Há momentos como este, debaixo da unção, que vemos que a enfermidade, que vemos que os maiores problemas do homem não são nada diante do seu poder incrível. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia, para ungir-nos com o Espírito Santo e com poder. Não é uma emoção, é um poder real que cria órgãos, emoções e sentimentos que nunca existiram, que rompe, que quebra as cadeias. Aleluia, aleluia. Eu tenho visto esse poder. Amanhã veremos esse poder na manhã, manifestação da libertação de Deus. Aleluia. Mas esta noite é uma noite para o poder sobrenatural. Aleluia. O poder sobrenatural do Espírito, a plenitude de Deus. O creme que terebe seremeia, anderebe xere que terebe seia. E aquele ministro falou: filho de homem, você não se separe do meu lado, porque tanta glória neste lugar, que se essa glória chega a tocar o teu corpo, eu serei um escudo ao redor de você, porque se esta glória toca o teu corpo, você não poderá voltar mais à terra, e nós precisamos que você regresse à terra. E a Bíblia diz que de pronto Enoque caminhava com Deus, ele acessava, ele não tinha sangue do Cordeiro, mas pela fé e obediência profetizou que o Senhor reinava em suas centenares e milhares de anjos. E um desses dias Enoque entrou lá, e Enoque não conseguiu regressar, Enoque não pôde voltar, porque quando ele entrou, aleluia, quando ele entrou, aleluia, aleluia, ele ingressou numa atmosfera. Como ele ia voltar? Ele não podia voltar. Ele já tinha tocado. Ele já tinha tocado a glória. Aleluia. Ele já tinha tocado a glória. Se você toca a glória, você não será o mesmo. Você não será o mesmo. Aleluia. 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 A glória de Deus está buscando uma face, está buscando uma face, um rosto, uma cabeça na qual ela consiga se recostar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai ingressar em algo nesta noite. Você vai ingressar em algo nesta noite. Caminhamos aonde os anjos temem, mas o poder que habita em nós é maior que a feitiçaria, é maior que a maldição, é maior que a iniquidade. Ele tem poder para gerar, para fazer as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Coloque-se sobre seus pés, porque vamos mover a glória de Deus. Vamos mover a unção de Deus. Vamos mover o poder de Deus. Todo mundo em pé. Cada um de vocês sobre seus pés. A unção e o poder de Deus vai passar barrendo como uma ola neste lugar, como uma onda sobre este lugar. Não peça cura, não peça milagre, não peça libertação, só chame a glória. Ela é inteligente, autônoma, ela tem governo próprio. A unção sabe do que você